Rapaziada, tá acontecendo. Os brasileiros sendo classificados, os europeus eliminados, como o Porto, Atlético de Madrid. O último brasileiro classificado agora foi o Botafogo, mesmo perdendo o jogo, mas jogando com o regulamento debaixo do braço. E isso não tá repercutindo muito bem lá na mídia europeia, principalmente na Espanha, não. A gente vai ver um pouco dos trechos aqui do canal Futebol Brasileiro. O vídeo é de lá, depois eu deixo o link aqui na descrição, tá? E para vocês entenderem o que estão falando, o que está sendo repercutido, como que tá esse chororô aí dos europeus. Bora lá? En condiciones normales, si el Botafogo jugara en la Liga Española, entiendo que no estaría entre los 10 primeros. Para agarrar a los equipos europeos en una situación de debilidad absoluta. Han jugado más de 70 partidos. Y sí creo que es una prueba de que menospreciamos el nivel de ligas como la brasileña. Un nivel altísimo, alguns puxam sardinha ali, né, pra dizer que a Europa é o centro do futebol, e outros já são mais sensatos, a gente vai passar por isso para vocês entenderem, e eu concordo com algumas coisas, principalmente com o último cara que deixou a sua opinião. É bem interessante. Deixa eu passar aqui. Sucede con los europeos, entonces yo creo que por eso les están sorprendiendo. Yo creo que en condiciones normales, si el Botafogo jugara en la Liga Española, entiendo que no estaría entre los 10 primeros, pero bueno, no sé, igual viene algún panenquita a decirme lo contrario, pero vamos, yo creo que sería equipo de, no sé, del 10 hacia abajo, no del 10 hacia arriba. Deixa eu passar essa... até porque o Atlético de Madrid também não tá bem, né? E é um dos times que mais investem no futebol europeu. Então... é meio contraditório aí o que eles estão falando. Mas vamos seguir aqui. Pareja es lo mejor que ha hecho Gianni Infantino como presidente de la FIFA. Dime algo bueno. Lo que sí que está triunfando este Mundial de Clubes es en despertar la ilusión y despertar el orgullo de la hinchada del resto de países, sobre todo de los sudamericanos, que son los que están poniendo color. El partido Bayern-Boca Juniors del otro día en Miami fue una auténtica pasada. Exatamente. Se esse é o pior Botafogo... se esse é o pior Boca Juniors da história, como eles dizem que é o pior Porto da história, esse Boca Juniors deu trabalho pro Bayern de Munique, tá? Aquele jogo foi 2-1. Só para vocês entenderem como que a gente tá levando a sério e, cara, era o Bayern, né? Então, é meio contraditório e tal. Al ambiente, fue espectacular. Pero ese ambiente, eso el fútbol. No es lo que queremos del fútbol, que pertenece. O cara sensato aqui, ó. Unir os povos, né? Então a FIFA acertou demais, cara, nesse torneio. Média de público de 38 mil pessoas, cara. Isso na primeira fase ali, onde ninguém tava dando tanta importância, principalmente os europeus, né? Mas a torcida do Palmeiras, cara, deslocou 20 mil pessoas. A torcida do Palmeiras deslocou 20 mil pessoas para os Estados Unidos só para ver esse Mundial, fora as pessoas que já moravam ali em Nova York. Cara, Nova York tá tomada de palmeirense. E os torcedores palmeirenses nova-iorquinos, americanos, eles são mais entusiastas do que o próprio torcedor que vai no Allianz Parque. Isso aí eu fiquei de cara. E, cara, parabéns aí ao futebol brasileiro. O futebol sul-americano também não tá deixando a desejar, tá competindo. E é isso que importa. Tecnicamente, somos melhores que os caras? Não. Mas se a gente colocar um bom projeto, bons times, os nossos melhores aqui do continente, dá para competir, jogando de igual para igual, sem medo, e tá tudo certo. Que tiene otra plataforma para expresarse y disfrutar, por ejemplo. ¿Y? Pues es que también ellos están en pretemporada. No son nada más los europeos. Ya, lo toman en serio. Pero se toman en serio también. Pero a los europeos les molesta mucho más porque la temporada es mucho más larga y hay mucho más problema, mucha más competencia. Oxe, não, aí tá zoando.
Falar que a competição europeia ela é muito mais longa, tem muito mais competições. Meu amigo, os times brasileiros já jogaram estadual, Copa do Brasil, Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana. Enquanto os europeus estão chegando no, sei lá, no jogo 50 agora. Só o PSG que jogou um pouquinho mais, porque chegou na final ali, né? Pô, tá de brincadeira, cara. Company, Harry Kane, hablabas de Luis Enrique, cómo se expresan en el torneo. O Guardiola. Sea, Guardiola. ¿Cobran por estar ahí o no? En el Mundial de Clubes. Sí, y yo cobro por estar aquí y tú cobras Claro, por estar aquí también. ¿vienes Ya, gratis? O sea, todo es por dinero. No, pero a mí si me preguntáis por ahora o nunca, cobrando de ahora o nunca, ¿qué voy a decir? Que está todo bien. O sea, que está todo yo perfecto, esperaría claro. que dijeras la verdad. Y la verdad es Pero, que o sea, mienten ellos. no mienten, pero Cuentan parte, dicen el elemento no, en el que sí que es verdad. El elemento que... Y os acabo de dar la razón. El elemento que tiene razón Mau. Guardiola Hurricane es la afición, el ambiente. Pero, Mau, lo que es es una lo que quiero milonga llegar. tremenda Espérate. es el nivel Eso futbolístico. es lo que quiero llegar. Y eso que es fase de grupos. Pues no yo hemos estoy llegado diciendo que a a lo nivel bueno. comercial, Es lo un que pasa- exitazo a nivel comercial. impresionante. Hombre, No, luego, pero es que una Mira. cosa... a ver, No, rápidamente. Y el fútbol es de la gente. Y lo que de repente escucho de muchos es que le quieren quitar el fútbol a la gente. Que no disfruten este fútbol porque, hey, esto no es caviar. No te comas eso. Esto no es caviar. En la misma caja. Nos podemos quejar de que tiene que mejorar muchas cosas, pero también podemos disfrutar de lo que ha sido Claro. ese torneo. Puede cambiar. Cara, pra você ter uma ideia, o torneio ele tá bem organizado, como são todos os torneios FIFA. Quando era aquele formato de semifinal e final, e os times africanos lá disputavam um jogo antes para enfrentar os sul-americanos, pra mim já era top de linha. Você acordar 8 horas da manhã ali, pô, era bom demais, cara. Era bom demais, era uma sensação única de disputar um mundial. Agora imagina com os 32 melhores clubes. Não os melhores, porque teve alguns ali que, enfim, nem deveriam estar ali, mas tá surpreendente, tá legal, média de público bacana, e é isso que importa, cara. O torneio tá legal, entendeu? As pessoas têm que ter, os europeus eles têm que entender que é um torneio benéfico e mano, é assim, eu tô achando do caralho, assim, é uma, porra, muito top mesmo, beleza, para o calendário brasileiro, mas mano, olha a visibilidade que dá, principalmente pra gente tirar um pouco do foco de que os melhores do mundo estão lá na Europa, saca? E aí dá um pouquinho de importância ali pro futebol sul-americano, principalmente ali pro futebol mexicano também, pro americano, o Inter Miami que tá surpreendendo. Então, assim, tirar um pouco do foco da Europa e falar assim, ó, temos bons jogadores aqui, temos bons campeonatos aqui também. Por isso que eu acho que o critério FIFA lá, bola de ouro, deveria repensar um pouquinho, olhar com carinho aqui pro nosso continente também. Probablemente siempre le gane al mejor equipo de Conmebol. Sí, desde Probablemente. 2012. Pero cuando esto lo vuelves un formato de este tipo. Y cuando igualan las tengo cosas ninguna a partir del calendario... Yo no tengo ninguna duda de que si en marzo juegan Atlético de Madrid, Botafogo, gana Botafogo otra Y vez. ojo, han ganado. Han ganado brasileños más de 3, 4 Claro. veces. O sea, Mira, esto es una glorified ICC. Esto es una International Champions. Ese es un torneo No. amistoso. ¿eh? Jamais. Os caras estão confundindo com a Copa Mickey lá, Florida Cup, cara. Isso aqui é o auge, é você pegando o fim de temporada dos europeus que não fez nem 50 jogos e os brasileiros que já disputaram quase 40 jogos na temporada. É absurdo. Então, foi muito do que o cara falou aqui. Se o Botafogo pega o Atlético de Madrid no mês de março, o Botafogo não tava bem em março. O Atlético de Madrid também, então ia dar jogo, velho. Ia dar jogo, não tem essa. Sempre dá jogo. Um time bem organizado. O Botafogo, nos últimos 2 anos, virou SAF, o Textor lá vendeu alguns jogadores pro Lyon, teve a reformulação agora, mas é um novo Botafogo, cara. E eu não tô dizendo só do Botafogo. A gente tem uns times organizados ali que dominam ali o futebol brasileiro já tem um tempo, Flamengo e Palmeiras.
Então, assim, dá jogo, não tem essa de que o europeu e tal. Tal día es lo bonito del fútbol. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Exatamente, o Botafogo fez um jogo, eu tô falando do Botafogo porque foi o que pegou o campeão da Champions, né? O Botafogo, jogo taticamente perfeito, foi o jogo taticamente perfeito. Esse jogo contra o Atlético de Madrid, eu digo, se tivesse apertado um pouquinho, tivesse saído mais pro jogo, tava Botafogo. O Atlético de Madrid não ofereceu risco nenhum para não sair com a vitória. Então, assim, para sair com a vitória, né? Então, o Atlético de Madrid achou um gol ali no final, mas sofreu com o Botafogo que tava jogando com o regulamento debaixo do braço. Então, cara, vamos lá. Eu vou mostrar aqui a tabela da Copa do Mundo. Ó, Copa do Mundo de Clubes. Pra gente recapitular o desempenho dos brasileiros até aqui. Desde a primeira rodada. Ó. Então, a gente começou com o Palmeiras empatando com o Porto. Cara, esse jogo aqui, eu nem vou abrir, eu vou abrir as estatísticas aqui para vocês verem que foram 17 chutes a 11, 5 no gol e 3 do Porto. Essa posse de bola aqui, ó, 398 a 330, ela engana pelo volume de jogo que o Palmeiras apresentou, tá? Então, assim, o Palmeiras mereceu muito essa vitória aqui, graças ao goleiro dos caras, aí o Porto se safou, velho. E aí foi aqui que a gente provou para os portugueses que nosso futebol é muito mais forte e competitivo que o deles. Até porque aqui no Brasil, cara, geralmente as grandes ligas da Europa, tirando a Premier League, você tem 2 ou 3 clubes ali que disputam o título. Então, Portugal Sporting, Porto e Benfica, coadjuvante Braga, Vitória de Guimarães, que dá um trabalhinho ali, mas, cara, nada demais. Agora no Brasil você pega, aí você tem no Sul, Inter e Grêmio, Atlético Curitiba. Aí em São Paulo tem os 4 grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. E ainda tem os outros correndo por fora só que esses não contam, mas assim, aí no Rio, Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense, Atlético, Cruzeiro. Olha a quantidade de clubes grandes e é muito difícil você cravar. Dá para cravar pelo momento, mas e pelo elenco, pela gestão, tudo mais. Mas é muito difícil você cravar quem vai ser o campeão brasileiro. Já nas outras ligas, é mais fácil você meio que, se você apostar, você provavelmente pode ganhar. Sua chance é de, sei lá, mais de 50%. É isso que a gente tenta explicar, cara. Por isso que o nosso futebol é mais competitivo. E a gente apresentou isso nesse jogo aqui contra o Palmeiras. Aí a gente teve o Flamengo ganhando. Ah, mas aqui já são outros 500, né? Aí a gente teve o Botafogo ganhando do Seattle Sounders e tal. Falaram que o Botafogo não jogou bem aqui, tá? Mas, pô, aquele jogo de estreia, nervosismo, tá bom, tá excelente. Aí aqui veio a prova também, ó. O pior Boca da história contra o Benfica, que é o melhor time ali de Portugal, né? Sempre tá ali disputando Champions, passando de fase, empatou com o Boca. Pior Boca da história, 2-2, jogaço. Aqui o Flamengo ganhou do Esperance. E aqui foi o jogo mais surpreendente da primeira rodada, que foi o Fluminense e Dortmund. Cara, o Fluminense dominou o Borussia Dortmund. O Fluminense. O Borussia Dortmund de Guirassy, agora esqueci o nome dele. Do Bender, né? Bender. Então, assim, cara, aqui foi surpreendente, tá? Aqui foi surpreendente. O Fluminense dominou o jogo, mereceu sair com a vitória da mesma forma que esse jogo aqui do Palmeiras, tá? Aí o Palmeiras já venceu o Al-Ahly, né? Aí aqui o PSG, o Botafogo já ganhou do PSG, né?
um jogaço taticamente perfeito. Aí o Flamengo depois só confirmou o que a gente estava falando do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. E aí todo mundo sabe. Eu meio que imaginei que se o Flamengo dominasse as ações, jogasse da forma que joga, venceria o Chelsea, não com muita facilidade, porque o Chelsea é um bom time, mas esse 3-1 só provou que o nosso futebol ele vale a pena, tá? Ele vale a pena dar uma atenção. E aí já tem alguns confrontos definidos aqui, que é Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Bayern, PSG e Inter Miami. Como o Bayern perdeu a primeira colocação, ele vai acabar enfrentando o Flamengo. E rapaziada, é isso. A imprensa europeia, ela continua com aquele ego, né? Achando que só o futebol deles presta. Só que essa Copa ela foi muito assertiva, sabe? O presidente da FIFA acertou demais para provar que existe futebol fora do velho continente, né? E o que você acha? E é isso, me conta aí o que você achou da eliminação do Atlético de Madrid, dos europeus e da classificação dos brasileiros, que vem fazendo bonito, né? E deixa aí nos comentários quem que você acha que vai mais longe. Pelo menos um brasileiro a gente já garantiu nas quartas de final, isso é muito bom. Valeu!